simples assim. Eu me chamo Bernardo Lucas Pinhoto Manfredi, sou deficiente auditivo nos dois ouvidos, tenho perda auditiva profunda nos dois ouvidos, sou surdo oralizado, tá? Tenho 24 anos e sou estudante de filosofia da PUC do Rio de Janeiro. Tá? Para me descrever, eu uso óculos levemente prateado, fino, tenho um cabelo mais ou menos longo, com arco, estou usando um blazer preto, com uma blusa roxa, tá? Tenho uma barba mal feita, mas vamos lá. E um fundo que tem a Nossa Senhora de Fátima, que é, né, Nossa Senhora de Fátima do Catolicismo, e um armário que é com quadro no fundo, tá? Bom, o nosso objetivo hoje é falar sobre a sociedade interativa. Então, hoje vamos apresentar aqui. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a todo mundo que esteve presente no último encontro, que ficou no segundo dia, né? Eu queria agradecer por todo mundo que veio no primeiro encontro, e nesse agora, no segundo encontro, eu novamente agradeço, tá? Eu gostaria também de agradecer os convidados que aceitaram participar aqui com a gente. Uma honra receber todo mundo aqui. Então, os três convidados são a Mariana Torcato, que ela é a youtuber criadora do maior canal sobre deficiência do Brasil. Tá? O nome do canal é Vai Uma Mãozinha Aí, né? Vai Uma Mãozinha Aí, que é tudo junto minúsculo, tá? Vocês podem acessar no YouTube. Tem a Vitória Bernardes, que é psicóloga, ela é conselheira do Conselho Nacional de Saúde, é uma mulher com deficiência, ela é feminista, ela é mandalária e é companheira do Março. Tá? E temos também a terceira convidada, que é a Liz, o nome dela completa é Elisiane Teles, ela é mãe da Líbia, ela tem uma deficiência visual e é graduando em psicologia na Universidade Católica de Santa Catarina. Tá? Quando chegar a sua vez de falar, vocês, por favor, se inscrevem também para as pessoas de deficiência visual conseguirem entender quem são vocês, tá? Gostaria de avisar, antes de mais nada, que esse evento vai ser gravado, tá? Ele vai ser gravado, vai ser disponibilizado no YouTube, para todo mundo que perdeu ou quem quiser compartilhar com outras pessoas, podem compartilhar, se interessar, vai estar disponível no YouTube, né? Eu também queria agradecer a presença dos intérpretes e, por favor, agora, antes de continuar, eu pedi para que eles se inscrevem, os dois intérpretes livres, por favor. Tá? O Jorge Luiz e o outro, qual o outro? Jorge Luiz, não, Mara, por favor. Eduardo. Tá. Sou o Jorge, sou intérprete de Libras, sou branco, estou com a camisa laranja, um fundo, uma parede branca, cabelo curtinho, preto, também uma barbinha, e estou com fone vermelho, fone de ouvido vermelho. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Eduardo, sou outro intérprete de Libras. Estou com um casaco cinza bem escuro, quase preto. Estou com um fundo branco, eu tenho barba fechada, estou com cabelo curto, castanho escuro e sou branco. Obrigado, Eduardo. Bom, então, agora a gente pode falar um pouquinho do que é esse encontro, né? Esse encontro surgiu com parceria da CDI do Rio, tá? Com o NAIPES, que é o Núcleo de Apoio ao Deficiente da PUC do Rio de Janeiro, e o Meta Brasil. São três instituições que se juntaram para fazer esse encontro, que o objetivo é falar sobre a sexualidade da deficiência, né? O primeiro encontro foi sobre quebrando o tabu, aí a gente discutiu sobre experiência de vida, e sobre cada um falar um pouquinho da sua experiência da sexualidade, dos relacionamentos, e hoje é a participação familiar. A gente vai falar como que acontece essa sexualidade para as pessoas de deficiência dentro da família, né? E eu também queria falar para vocês uma coisa importante. Quando vocês forem fazer perguntas, tá? Escreverem perguntas no site, tá? Ou quiserem falar, por favor, esperem os convidados terminarem de falar, porque quem tem deficiência visual tem um programador, que eu não sei o nome, mas é um programador de tela, de leitor de tela, que faz no vídeo. Então, se vocês começarem a fazer perguntas no meio da fala deles, a fala que vai ter escrevida, mas a pergunta que vai ter escrevida, então fica uma bagunça generalizada, ninguém entende nada, né? Então, para evitar
desconforto, pedindo, por favor, para que perguntem, quando eu acabar de falar, aí vocês podem aprender com a pergunta, né? E um recado importante, antes de iniciar propriamente o evento, que é as conversas, debates, experiências, é falar que nós vamos ter uma declaração de participação, tá? Todo mundo que quiser vai ter uma declaração de participação no final do encontro, que vai ser disponibilizado um link para quem quiser preencher e receber uma declaração que participou desse evento, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelos convidados, agora é com vocês. Não se esqueçam de se inscreverem e fiquem à vontade. Tá? Começando, quem quiser começar é a Liz, porque ela vai precisar sair mais cedo. Tá? Ela tem um problema que ela vai precisar sair mais cedo, então, por favor, comece você, Liz. Obrigado pela presença. Oi, boa noite. Então, eu me chamo Liz, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu só queria perguntar para o pessoal aí que enxerga se a minha câmera está focando. Porque eu sim. mexi ali. Sim. Não, tá ok, Lise, pode continuar. Dá para te ver perfeitamente. Ok, obrigada. Minha primeira live, eu estou um pouco nervosa. Eu tenho 35 anos, sou mãe da Lívia, como o Bernardo falou. A Lívia tem 10 anos de idade. Eu tenho 35. Eu nasci com glaucoma e tive baixa visão, né, visão subnormal, até ali o início da minha adolescência, dos meus 14 para 15 anos. Nessa época, eu acho que foi o período mais complicado para mim, enquanto pessoa com deficiência, porque eu não frequentava nenhuma instituição, não conhecia nenhuma pessoa com deficiência, e naquela época não se falava muito em inclusão, né, nas escolas. Então eu ia para a escola, eu sabia que eu tinha uma dificuldade na visão, mas não que isso fosse uma deficiência. E na escola, eu era uma criança, eu era vista, né, pelos professores, pelos profissionais, como uma criança que brincava, que jogava bola na hora do recreio, e quando chegava para copiar a matéria, não dizia que não enxergava, então eles meio que duvidavam, assim, da minha deficiência. E aí chamavam meus pais, e, enfim, eu tive que sair da escola por algumas vezes, né? Então, esse período para mim foi, né, eu acho que foi o mais difícil, assim. Com 15 anos de idade, eu tive um descolamento de retina, e aí sim, apagou, perdi a visão total. Aí eu já tinha conhecido a GIDEV, que é a instituição aqui de Joinville, que atende pessoas com deficiência visual. Alguns meses antes de ficar cega, eu conheci a GIDEV, né? Então, eu já tive algum contato, né, com algumas pessoas cegas e com baixa visão, e algumas pessoas cegas, inclusive, que perderam a visão por conta do glaucoma. Mas, assim, eu, né, ainda assim não acreditava que isso fosse acontecer um dia comigo, né, de apagar total, de ficar totalmente cega, e aconteceu. Fiquei cega, aí passei por todo aquele processo, né, de não se aceitar, né, de revolta, não querer sair de casa. Foi, né, bem complicado, porque a perda é algo bem, a perda da visão, né, ainda mais na adolescência. Então, para mim, Lizzie foi bem, bem difícil, assim. E tô um pouquinho nervosa, tô meio perdida. Logo comecei, né,
tive que parar de estudar, porque não tinha condição de ir para dentro de uma sala de aula sem ao menos saber braille, e eu também, na época, não queria de jeito nenhum e voltar para a instituição e né, fazer a reabilitação que é tão necessária, né, para a gente poder dar continuidade à vida, né? E tive total apoio da minha família, graças a Deus, das minhas irmãs, amigos. Nesse tempo, eu conheci o meu primeiro namorado, o primeiro namoradinho, conheci na instituição. Ele era uma pessoa, né, sem a deficiência visual, é ainda, né, claro, sem a deficiência visual. Ele sempre acompanhava um tio que participava na GDEV, e ele me viu, disse que, né, me achou, gostou, né, se interessou por mim e tudo mais, e teve uma vez que eu fiz uma festinha de aniversário na minha casa, convidei esse tio que frequentava a instituição, e ele trouxe esse guri, né, e a partir daí a gente começou a namorar, e hoje eu percebo, assim, que, de certa forma, ele teve uma participação bem bacana na minha aceitação, na minha reabilitação, porque a adolescência é uma fase, né, que a gente de muita insegurança, de muitas incertezas, enfim. E foi bacana, sabe, alguém que na mesma idade que eu, passando pelos mesmos conflitos, que me enxergou além da minha deficiência, né, me enxergou como pessoa, como uma menina interessante na época, e foi bem bacana, porque daí ele já tinha toda a convivência com o tio, com a avó também que era cega, e me incentivou bastante, e foi bem bacana, assim, esse relacionamento que eu tive nesse sentido, foi bem legal. Logo em seguida, né, terminei com ele, aí conheci uma outra pessoa, aí eu já estava mais madura, né, já estava totalmente reabilitada, e estava tendo uma vida social mais ativa, fazendo cursinho, estudando, ensino médio, fazendo cursinho, praticando esportes, enfim. E já estava maior de idade, enfim. Com esse relacionamento, a pessoa também não tinha deficiência visual, e nesse relacionamento que eu comecei a ter contato com o preconceito das pessoas. Porque diferente do primeiro namoradinho que eu tive, a gente tinha uma vida social bem ativa, né? Participava de festinhas, baladas, enfim, restaurantes, a gente saía bastante. Diferente do outro, que era só mais família, eventos da instituição e tudo mais. Comecei a ter contato com, né, o preconceito, os comentários das pessoas, né, olhando para ele como se fosse, assim, alguém, nossa, iluminada por Deus, por estar ali namorando com a cega e tudo mais, e sendo carinhoso. É, ele, na época, né, ficava mais indignado do que eu com esses comentários, mas, assim, no final das contas, a gente acabava dando risada, assim, porque tinha alguns que eram bem engraçados, bem sem noção, assim, sabe? E passando essa fase, né, do meu relacionamento, durou 4 anos e meio, conheci o pai da minha filha pela internet, que ele tinha acabado de perder a visão, e a gente acabou se conhecendo pela internet, ele de Santos, São Paulo, e eu aqui em Joinville. E eu me encantei, assim, com a história dele, sabe, com a superação bem rápida até, de voltar ao trabalho. Ele teve um acidente de moto,
perdeu a visão por conta de um acidente de moto. E passou assim, sabe? Eu achei bem bacana a história de resiliência dele, da volta por cima bem rápida que ele teve. Enfim, começamos a namorar, e aí foi a primeira pessoa com deficiência visual que eu namorei. Me casei, mudei de cidade, de estado, fui morar em Santos. E para mim foi uma experiência bem bacana, sabe? De amadurecimento mesmo. Ter mudado de cidade, ficar longe dos amigos, da família. Nova vida, né? Porque daí passei a ser uma dona de casa, logo também comecei a trabalhar, enfim. E no meio disso tudo, de todas essas mudanças, eu descobri que estava grávida. Foi uma surpresa, porque não tinha sido planejada, né? Eu estava pensando em começar a minha faculdade, né? Eu ia fazer serviço social, ainda bem que não fiz, porque eu, assim, acabei me encontrando na psicologia. E recebi a notícia de que estava grávida. Como falei, não foi planejada, mas desde que recebi a notícia, foi super desejada, super amada, a minha filha. E aí comecei, né, a buscar na internet informação sobre o parto que eu queria, amamentação, e aí também procurar outras mães com deficiência visual, né, para trocar experiências e saber o que poderia ser adaptado, porque desde o início, desde lá, né, da descoberta da gestação, eu já queria ter participação assim total desde o início na vida da minha filha, desde os primeiros cuidados ali. Eu queria que fosse eu, sabe? Não terceirizar nada. Tudo que eu pudesse fazer, que tivesse ao meu alcance, eu fazia questão, assim. E conheci umas pessoas bem bacanas, né? Conversei bastante. Não tive o parto que eu queria, infelizmente. Minha filha nasceu prematura e eu tive que fazer cesariana, perdi todo o líquido e não teve passagem, né? Não tive dilatação. Teve que fazer uma cesariana às pressas. Essa fase também foi bem difícil, porque logo que ela nasceu, já foi tirada de mim e levada para UTI para fazer todos os procedimentos lá, porque ainda o pulmãozinho dela não estava 100% formado, né? E ela ficou 12 dias internada, eu fui para casa e minha filha ficou lá no hospital. Então eu tinha que fazer, todos os dias eu tinha que levar o meu leite para ela, 2 vezes ao dia. E conversar com os médicos para ver como é que ela estava. E, nossa, gente, ela nasceu bem pequenininha. Ela nasceu de 35 semanas, bem pequenininha. Pesou 2,4 kg, mas aí o bebê, todo bebê, né, perde um pouquinho de peso no hospital. Então, ela chegou em casa com 2,2 kg, com 47 centímetros. Bem pequenininha, bem frágil. E aí, nessa época, minha mãe, de Joinville, foi lá para Santos para ficar comigo, para me ajudar com as coisas da casa. Porque, como eu estava longe da família, longe de todo mundo, né? Eu queria que a minha mãe passasse alguns dias comigo, para eu ter a segurança de que sim, que eu daria conta de fazer tudo sozinha para quando ela fosse embora. Né? A minha mãe até ficou assim um pouquinho triste porque ela queria fazer as coisinhas com a Lívia, né, a neta, dar o banho, alguma coisa assim. E eu sempre dizia que não, que eu que queria fazer, porque, né, quando ela fosse embora,
seria só eu e o Danilo, né, que também é cego. E apesar dela ficar um pouco, né, chateada, ela super entendeu, graças a Deus. Sempre tive o apoio, né, da minha família toda, da minha mãe, dos meus pais. E assim, deu tudo certo, né? Tanto que a minha filha hoje está com 10 anos de idade. Hoje não estou mais junto com o pai dela, né? A gente tem uma convivência bem bacana por conta da Lívia, né? Tudo que se refere à educação dela. E nunca a deficiência visual, assim, foi o problema, sabe? Para mim, como mãe, né? Graças a Deus. Agora ela está nessa fase, né, da adolescência, de descobertas e tudo mais. Somos muito ligadas, muito conectadas e muito amigas, né? E, e é isso, gente. Acho que essa é a minha história, né? Eu estava um pouquinho nervosa, mas como a Duda falou, né, é só uma roda de conversa, vai compartilhar um pouco da tua vida e tudo mais. E essa é a minha experiência de vida até aqui. Obrigado, obrigado. Excelente, maravilhoso. Muito bom. Bom, só uma coisa que eu preciso avisar aqui para vocês, importante, é que o encontro vai ser de 1h30, tá? Pode ser que vai ficar muito bom, então pode passar, porque da última vez passou. Mas só para avisar mesmo por questão de burocracia, tá? E a Isabela Valares, ela é mediadora, então ela vai me ajudar na parte de perguntas, tá bom? Então, Eu esqueci de fazer minha descrição. Logo eu, que sou a chata da descrição, que sempre peço para todo mundo. Não, tudo bem, pode fazer. Esqueci de me descrever. Posso fazer? Pode. Eu sou uma mulher morena, clara, tenho cabelo castanho, com mechas loira. Estou usando como é o nome? Um suéter branco de plush, assim, acho que é plush, bem peluciado, bem quentinho, que aqui tá fazendo frio. Tô usando um colarzinho dourado, maquiagem leve, e é isso que aparece no vídeo, acho. Tá ótimo, obrigado, Liciane. Mais uma vez, obrigado pela participação, tá? Muito bom poder ouvir histórias inspiradoras, né? Também porque eu, né, depois eu vou até me direcionar uma pergunta, né, mas é muito bom saber que pessoas como você estão aí para servir como inspiração, né? Mas agora é a vez da Vitória ou maior, né? Qualquer uma das duas que quiserem apresentar, qualquer uma das Mariana duas. estava na lista. Pode ser, então. Então, por favor. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana Torquato, eu tenho cabelos vermelhos, lisos, soltos, hidratadíssimos. Eu sou uma mulher branca, tô sem maquiagem, devia ter botado uma maquiagemzinha aqui, porque tem gente muito linda nessa reunião. E eu tô com uma blusa branca com verde, ela é estampada, assim, é uma camisa, na verdade. Alguns de vocês talvez me conheçam, como o Bernardo falou, eu sou criadora do Vai Uma Mãozinha Aí, que atualmente é o maior canal sobre deficiência do Brasil. Acabei migrando para outras redes também, estou no Instagram como Mariana Torquato. Falo sobre deficiência, inclusão, capacitismo na internet desde 2016. Sou de Santa Catarina também, só que de Florianópolis. E estou muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre sexualidade, esse tema, né, que muita gente acaba não querendo tocar nesse assunto, quando o assunto é pessoa com deficiência e sexualidade, principalmente dentro da família, a gente vê uma resistência muito grande em assumir que nós somos humanos, acima de tudo, e que temos desejos e vontades e tesão e etc. Então, estou muito feliz da gente estar aqui para conversar sobre isso hoje. Ótimo. Então,
Agora pode falar a Vitória Bernardes, pode se apresentar, e aí, agora com vocês, gente. Falam suas experiências, suas perguntas, o que vocês gostam de conversar, sobre sexualidade. Então, agora... Bernardo. Oi. Por favor? Oi, é a Duda. Olha só, só porque a gente tinha combinado de, como a Lizzy vai ter que sair mais cedo, se a galera podia fazer as perguntas já para ela. Sim, sim. Pode ser? Então, por favor, quem tiver alguma pergunta para ela, pode perguntar, tá, gente? Pode perguntar ou mandar áudio, mandar áudio. Ou bota do chat ou liga a câmera para parar, se não quiser. Ok. Pode perguntar, né? Tá. Olha que benção. Eu sei que eu já tenho. Não sei quem... Duda, você quer fazer por áudio? Olha lá, hein, Duda. Você mesmo. Pode ser. Peraí. Pode ser. Vou só ativar meu vídeo rapidinho. Peraí. Tá ótimo. Beleza. Estão me vendo, gente? Eu sou dona de colocar a câmera para o lugar errado. Tá bom, Ai, eu já nem sei como é que tá a minha câmera aqui, gente. Estou me mexendo toda. A gente que é cego faz uma bagunça com as câmeras. Seguinte, então, eu sou amiga da Lizzy, gente, mas estou muito feliz de estar aqui, quero ouvir todos os depoimentos. Confesso que tinha coisa aí nessa história que eu nem sabia. Sério? Então, na dúvida, Lizzy, quando você conheceu o Danilo quando você conheceu o Danilo pela internet, porque sempre assim, falar de relacionamento à distância é meio que também um certo tabu, assim, de certa forma meio arriscado e tal. Aí eu queria perguntar se, assim que você conheceu o Danilo pela internet, se você comentou com a sua família, com seus irmãos, se eles foram contra ou se foram a favor, ou ficaram meio desconfiados, do tipo, nossa, Lizzy, você conheceu uma pessoa de Santos, queria ir para lá, você não acha arriscado? Enfim, como que foi essa reação, assim, da sua família? Então, eu só comuniquei à minha família quando já estava... Porque eu que fui primeiro visitar ele, né? Eu que fui conhecer ele lá. E eu só fiz o comunicado, né? Que, gente, eu conheci uma pessoa pela internet, uma pessoa com deficiência visual e tudo mais, e eu vou para lá, vou conhecer para ver o que acontece. E, assim, claro que eles ficaram, né, um pouco preocupados, mas aí conversaram com o Danilo na época, por telefone, acho que MSN na época, né? Já faz tempo isso. Conversaram com a mãe dele. E aí foi bem tranquilo, assim, como eu falei, a minha família é super tranquila, sempre me apoia, assim, nas minhas decisões, e não foi diferente, né? Foi super tranquilo, Duda. Uau, arrasou. Eu não ficaria tranquila, não. Morro de medo dessa coisa de conhecer, assim, gente. Beleza. Então, eu vou fazer a parte da mediação, mas eu nem vou me apresentar agora por conta do seu horário, que eu acho que já está, né, aí estourando para você receber seus convidados. Tá tranquilo. Tá bom? Aí Tá eu queria tranquilo. também fazer uma pergunta, porque eu participo de alguns grupos e a gente tem um grupo, inclusive, que se chama Os Caras, que é um grupo feminista de mulheres. E aí a gente conversa muito, né, sobre essa questão do tabu do relacionamento de pessoas com deficiência e o tabu também e a dificuldade que a gente tem em acessar certos aplicativos de relacionamentos. E aí eu queria perguntar para você se, assim, se em algum momento, eu não sei se você conheceu ele
foi a primeira pessoa que você conheceu, ou se você conheceu outras pessoas pela internet, mas se você teve que lidar em algum momento com a questão de falar ou não falar, porque a gente, por exemplo, eu faço parte do movimento de HIV, e aí as meninas sempre, a gente, né, fica sempre assim, a gente fala na hora, fala depois em qual momento falar. Então, eu queria te perguntar isso, se você teve um momento, ou se você já deixava isso descrito, por exemplo, em Tinder, por exemplo, que é um aplicativo de relacionamento. Tem gente que prefere já deixar na descrição, tem outras pessoas que falam quando conhecem, e as meninas sempre relatavam questões assim, que me deixavam muito chateada do parceiro ir falar, o parceiro não, o crushzinho ir falar assim, ué, mas você não me avisou, você tinha que falar que você tinha uma deficiência, e eu ficava assim, gente, ai, que bando de embuste, né? Tipo assim, na hora ele vai e já... Porque quebra todo o clima, né? E às vezes a gente cria uma expectativa e já é frustrado, assim, logo de cara. E saber também como que foi a sua iniciação com a questão da sexualidade, se foi algo difícil, se foi fácil, como que você lidou, por exemplo, e lida com questão de dispositivos de prevenção. Se alguém chegou a comentar com você, e aí eu falo mais especificamente do uso da camisinha, interna e externa, porque a gente tem uma luta, a gente do Meta Brasil, a gente tem uma luta junto com o Ministério da Saúde de incluir a data de validade em braille, para as pessoas que têm deficiência visual saber, e rótulo de remédio, enfim, várias coisas que precisa ter a data de validade em braille não tem. E aí, como que foi essa questão para você, tá bom? Desculpa me prolongar. Não, tranquilo, Isabela. Então, sobre as redes sociais, principalmente pelo Facebook, eu recebo bastante convites de amizade, né, de homens, e assim, eles me puxam conversa, e logo de cara eu já conto que eu tenho a deficiência visual. A princípio, eles não acreditam muito, mas aí eu acho que, eu não sei, acho que desperta alguma curiosidade, assim, e, assim, super tranquilo, sabe? Eu acho que hoje as pessoas estão com a cabeça mais aberta, assim. Então, quanto a isso, eu sempre faço questão de logo já contar, né, sobre a minha deficiência, até porque hoje as redes sociais são imagens, né, são fotos, e sempre tem ali aquele que manda uma foto, e eu já logo vou dizendo, olha, eu sou cega, não faço ideia do que tu me mandou aí, se tu puder me descrever. Aí, geralmente, né, a pessoa fica assim, nossa, mas como assim cega? Como assim cega? Eu falei, ué, cega de não enxergar, ué. Aí explico, né, tem toda aquela explicação de que a gente tem um leitor de telas no celular e tudo mais. Mas eu acho que a tua pergunta foi, né, se eu conto sobre a minha deficiência, e sim, eu prefiro contar logo no início. Meu Deus, a cachorrada aqui. E sobre... Meu Deus. Sobre... Ai, gente... Sobre preservativos, sobre data de validade de remédios e tudo mais. Hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia auxilia bastante. E o primeiro contato com preservativo não, né, foi na minha época lá da escola. Infelizmente, com os meus pais, eu
não tinha muita abertura, né, para conversar sobre essas coisas, então foi mais com as minhas irmãs mais velhas e na escola, mas sempre tenho esse cuidado, com certeza. Respondi, Lise. Isabela? Oi, obrigada, muito obrigada por ter respondido as questões. Sentiu? Ah, tem uma pergunta aqui que é do André. Já sentiu algum preconceito nesse aplicativo de relacionamento, Elis? Desculpa, não entendi. Se você já sentiu algum preconceito nesses aplicativos de relacionamento. Ah, então, as pessoas, elas ficam surpresas, assim, quando eu digo que não enxergam. Mas, como eu falei, né, eu acho que ficam curiosas e querendo saber mais e conhecer, e como assim, né, tu tá falando comigo e, né, não parece que é cega e tudo mais, eu não sei o que é parecer cega, né, para as pessoas. É mais, assim, a surpresa das pessoas do que preconceito. Por enquanto, ainda não senti isso, não. Ô, Lise, Oi, Duda. conta para eles que é uma coisa, isso é bem real do nosso mundo, mas, por exemplo, eu acho que você conheceu o Danilo pelo Papo Vox, né? Sim, o Contar Danilo para eles foi. que existem esses sites do mundo cegal, que, por exemplo, o Papo Vox, a gente sabe que ali todo mundo ou é cego ou baixa visão e tal, essas coisas assim. Como é que funciona, que aí tem essas redes aí também que nos possibilitam, por um lado, nos possibilitam e, por outro lado, possibilitam conhecer pessoas só como a gente, mas, por outro lado, pode acabar excluindo pelo fato de a gente conhecer, não conhecer pessoas sem deficiência. Hoje eu já não utilizo e nem concordo, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, né? E por que não, tá? Nesses aplicativos também, né? Uhum. Mas o Danilo eu conheci no chat exclusivo para pessoas com deficiência visual. E era... Meu Deus, aqui em casa é gata, é cachorro, é tudo. E aí, temos mais perguntas, gente? Mais alguma pergunta? Bom, se ninguém tem mais pergunta, alguém tem mais? Quer perguntar no chat? Você quer falar aí na câmera? Gente, eu vou pedir, por favor, agora, para Mariana para se apresentar, a Vitória Bernardes, que não se apresentou ainda, e para falar aí mais, porque... Por favor. Gabriela, por favor, se tiver alguma pergunta, é só falar, tá? Por favor. E agradecemos de antemão a Lise, né? Eu acho que ela vai ter que sair daqui a pouco, mas a gente agradece a sua participação e também por dividir sua experiência com a gente. E aí a gente segue com as meninas. Mariana, será que tu já quer emendar a tua fala e depois eu me apresento? Porque quando eu pego o microfone, mulher, eu não paro nunca mais. Então, já aviso vocês. Então, não sei se tu quer já, né, para além da apresentação, já fazer tua fala. Bem Não, pode metida, se viu, gente? apresentar, fica tranquila. Tá, então tá. Não sei se eu me apresento, Bernardo. Eu me apresento e já faço a fala? Pode apresentar Então, primeiro. Pode. Tá. Eu sou Vitória, eu sou uma mulher com deficiência.
A companheira anterior falou a idade, então vou me sentir meio que na obrigação de falar a idade também. Tenho 36 anos, tenho pele clara, uso óculos de grau com armação redonda, ó. Tenho cabelo preto que está preso num coque pela falta que está fazendo um cabeleireiro nessa pandemia, né, gente? E é um prazer estar aqui com vocês nessa instituição aí que é um marco, né, na construção política do movimento de pessoas com deficiência. Então, é um orgulho muito grande estar falando aqui com vocês hoje, né? Então, para apresentar é isso. Sigo? Segue? Então, tá bom. Enquanto eu estava escutando a Elisane falar, né, me surgiu muito o quanto que, mesmo sendo um encontro aqui, em que a gente vai falar sobre deficiência e sexualidade, me vem muito o quanto que é importante a gente retomar, né, o que é deficiência. Porque quando ela comenta que não acreditavam muito que ela tinha deficiência, né, que, opa, mas tu enxerga aí um pouco, então tu não é tão deficiente assim, né? Ou essa questão também nesses aplicativos que falam, mas será que é mesmo, né, uma mulher com deficiência? Então, o quanto que isso, ele representa muito desse lugar que as pessoas entendem o que é deficiência, né? Esse lugar que é de um corpo incompleto, um corpo que falta, um corpo incapaz, e qualquer pessoa que não reproduza ou que não corresponda a essa expectativa, né, baixíssima, as pessoas já pegam e falam, mas tu nem parece que tem deficiência, né? E como que a gente vai construir uma identidade política sobre ser uma pessoa com deficiência, quando ou a gente só é entendido no lugar da deficiência por aquilo que a gente não consegue, né, fazer, por aquilo que a gente, enfim, como se todos não tivessem essas questões também, né? E quando a gente não corresponde a isso, a gente se reconhece como uma pessoa com deficiência, se diz, mas tu nem parece que tem, né? Então, eu acho que é uma questão interessante, porque a gente não tem como compreender a deficiência de forma isolada, porque deficiência é relacional, né? A deficiência é o resultado de um corpo com impedimento, com interação com o seu meio. Um meio que é pouco sensível à diversidade funcional, na verdade é intolerante à diversidade funcional, né? Como se dentro de todas as possibilidades humanas só existisse uma única forma de andar, de ver, de ouvir, de entender o mundo, né? Então, e nesse sentido, é muito interessante e é muito bacana estar aqui com vocês, ainda mais tendo, claro, o Bernardo mediando, e a Isabela também, mas também ter outras duas mulheres com deficiência para falar sobre sexualidade, né? Porque, da mesma forma que deficiência, então, é construção social, gênero também é uma construção social que não está no corpo, né? Mas que, a partir de determinadas características, é colocado neste lugar, né? E tanto na deficiência quanto no nosso gênero tem a questão do controle dos nossos corpos. E daí, a gente vai falar sobre sexualidade, que eu adorei, porque é meio provocativo, né? Falar que sexualidade é simples assim, né? Eu adorei isso, porque é simples, né? Porque falar de sexualidade é falar de humanidade, todos nós, né? Enquanto é uma característica humana a questão, né, da sexualidade. E ao mesmo tempo tem tanto tabu, né? E a gente vai falar sobre sexualidade de mulheres. Daí vai falar de sexualidade de mulheres com deficiência e ainda coloca a família no meio, né? Mas a gente coloca ali que é simples assim. Então, adorei essa colocação, porque a gente está na hora, ou já passou há muito tempo, e assim como a CVI e tantas outras entidades e movimentos, né, que fazem parte do movimento de pessoas com deficiência, estão em busca de quebrar esses tabus, né?
E aí, então a gente fala sobre a questão do machismo, do capacitismo, entendendo que eles são estruturas, e se são estruturas, eles se manifestam através das instituições, e a família também faz parte, né? Também é uma instituição. Então, a gente precisa justamente falar sobre esses lugares, né? E quando me veio, então, esse convite, né, para falar um pouquinho da experiência, eu lembrei de 2 momentos, assim. Eu me tornei uma mulher com deficiência aos 16 anos de idade. Eduardo e Bernardo, não, Eduardo e Jorge. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, porque eu acelero aí, então vão falando, porque acessibilidade é isso, é negociação, né? Nem o Bernardo falou, não escrevam as perguntas no chat, e é muito bom a gente ter esses lugares em que a gente negocia, né? Porque não é checklist. Então, qualquer coisa também os intérpretes vão me avisando, né? Mas então eu me tornei uma mulher com deficiência aos 16 anos de idade, em decorrência de uma bala perdida, ou como eu costumo falar, uma bala achada, que estava dando sopa, e eu fui lá e a achei, né? E claro que a gente brinca dessa forma, mas eu sou daqui do Rio Grande do Sul, e a gente, onde aconteceu comigo, foi a poucos metros de onde fabricou a arma que disparou, né? Que é a Taurus. A gente em 2001, e como agora a gente ainda não fala sobre controle de armas, né? E a gente tem muito essa imagem, a maior parte de vocês é do Rio de Janeiro, né? Então, quando fala em bala perdida, as pessoas pensam, mas isso não é coisa do Rio de Janeiro, né? E como se fosse em qualquer parte do Rio de Janeiro, né? E daí olha para essa cara aí, bem pálida, fala assim, mas tu, né? O quanto que a gente naturaliza que corpos são vítimas de arma de fogo, que corpos são vítimas, por exemplo, de acidente de carro, então é muito mais fácil as pessoas me lerem neste lugar de acidente de carro, né? Enfim. Mas, devaneios à parte, voltando, né? Aos 16 anos de idade, eu tive 2 experiências, então, que me marcaram bastante. Uma delas foi quando eu ainda estava no hospital, uma das primeiras vezes que eu voltei, assim, à consciência, né? Foi na hora de tomar banho, em que homens, né, técnicos de enfermagem, iriam me dar banho. Eu tinha 16 anos de idade. Homens me dando banho. Não foi algo que foi tranquilo, né? Ainda mais porque, por eu ter tetraplegia, eu não sinto aqui do meu ombro para baixo, né? E eu falei, não quero. E a minha mãe falou, não, eu dou banho. E faço, imagina, né? E naquele momento, nem eu, nem minha mãe fomos escutadas, e eu passei a ser banhada, digamos assim, por homens, né? E o impacto disso foi muito forte, porque foi uma das primeiras vezes que eu entendi que ter deficiência é deixar que o outro decida por mim. É deixar que o outro diga o que meu corpo pode ou não pode. E pegando esse gancho, o outro momento que me marcou foi logo em seguida, quando eu fui pro hospital, né, da Rede Sara, em Brasília, em que tive uma aula, eu não me lembro o nome dessa aula, né, mas tinha várias oficinas, enfim, que o tema era reabilitação sexual, né? E aí, uma das primeiras coisas que eu falei, opa, então eu posso transar novamente? Olha que coisa, né? De novo, eu precisei de alguém para me dizer que eu podia. E naquele momento também não se falava tanto sobre o meu prazer. Se falava, tipo, tu pode. Eu pensei, opa, vou fazer a diversão de alguém. Mas eu não sabia muito bem se eu faria parte dessa diversão, né? Então, acho que isso é muito emblemático. Eu, por exemplo, não tive essa experiência, adorei a pergunta da Isabela, mas eu não tive experiência com a questão de aplicativos, né? Com essas questões de discriminações, ou enfim, no aplicativo, porque eu estou fora da pista, né, gente, faz um tempinho. Então, ainda
anterior ao tempo dos aplicativos, né? O Tinder não teve a minha fotinho lá para ver como é que seria essa experiência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando muito nessa questão da experiência familiar, né? Porque, sim, a gente vai encontrar relatos positivos falando, minha família não me discriminou, não impediu que eu exercesse a minha sexualidade. Mas será que essa é a realidade da maior parte de nós? Sobretudo para nós, mulheres com deficiência? Sobretudo para nós, mulheres? Falando até na questão de arma de fogo, a gente não tem um levantamento, né, no SUS de quantas pessoas foram vítimas de arma de fogo e se tornaram pessoas com deficiência. A gente não tem esse dado. Até mesmo porque o que é deficiência ainda é um negócio muito nebuloso para tudo, né, inclusive nos registros. Ainda por essa questão do modelo biomédico, mas isso é discussão para outra hora, né? Mas o SARA fez um levantamento em que falou que para cada 7 homens que se tornam homens com deficiência em decorrência da arma de fogo, existe uma mulher. Mas esses 7 homens foram vítimas de arma de fogo para fora de suas casas, enquanto as mulheres dentro de suas casas. A gente morre, né? Enquanto o movimento feminista, a gente sempre pontua isso, que a gente morre por ser mulher, e a gente esquece de dizer que a gente também se torna mulher com deficiência, né? Se torna uma pessoa com deficiência por ser mulher, né? Então, que essas mulheres, a maior parte delas, foram por tentativa de feminicídio. E a casa não é um lugar seguro para nós. E toda vez que a gente não fala sobre isso, a gente coloca uma ideia romântica sobre que a família, este lugar de acolhimento, este lugar de apoio. Ai, minha gente, antes fosse, né? Antes fosse. Como eu falei, também é uma instituição de controle, né? E nesse sentido, eu sempre falo esse dado porque eu acho que ele é muito simbólico, né? E também é um dos poucos dados, né, gente, que a gente tem. Então, quando a gente tem um dado bom, a gente se agarra nele e usa por muito tempo, né? Mas que foi um levantamento, né, feito pelo Fundo de Populações, né, da ONU, que disse que de 40% a 68% das meninas e garotas com deficiência serão estupradas, sofrerão violência sexual antes dos 18 anos. E esse número, né, e tem uma associação de que quando essas meninas estão fora da escola, a chance delas serem estupradas é ainda maior. E a gente está falando em 2021 e sobre projetos de homeschooling. Olha que coisa linda. É a realidade brasileira, né, gente? Realmente, a gente tem essa estrutura. A gente ainda não fala sobre diversidade sexual nas escolas, sobre educação sexual, sobre enfrentamento aos estereótipos de gênero, né? Mas ainda assim, só o fato da gente estar nas escolas presencialmente já é um fator de menos insegurança. Gente, vocês vão me avisando aí no tempo, porque quando eu falei que eu gosto... Eu queria falar um pouco do que você falou, da sua experiência, de você estar lá com 18 anos no hospital e homens te darem banho, né? E eu acho que isso diz muito também dessa questão de tirarem a sexualidade do corpo com deficiência, porque se você não fosse uma menina de 16 anos com deficiência, provavelmente homens não te dariam um banho dessa maneira e as pessoas achariam normal. Mas como você era uma menina com deficiência, tetraplégica, enfim, pensaram o quê? Essa menina ela não vai ser abusada, sabe? Existe ainda muito essa ideia de que meninas com deficiências ou homens com deficiência não são seres sexuais por si só. E na verdade, a gente vê nos dados que é o contrário. A gente tem muito mais chance de ser abusada.
né? Principalmente por verem a gente como essa parte de vulnerabilidade, de corpos que precisam de cuidado, portanto, são vulneráveis e assexuados. E você falou do machismo, e eu vejo que o machismo ele afeta muitos homens também nesse sentido, né? Porque o homem, ele traz essa ideia de que ele é o cara que tem que ter a ereção, é o cara que tem que performar no sexo, e a mulher tá ali para dar prazer. Então, mesmo se a gente não fizer nada, ninguém se preocupa com o nosso prazer, mas com o prazer do homem é outra história, entende? As pessoas se preocupam com o prazer do homem e acreditam que, então, homens com deficiência não sentem prazer, não têm ereção, dependendo do tipo de deficiência, e que se não tem ereção, não tem prazer, não tem sexo, não tem nada, né? E essa ideia, né, esse falocentrismo que existe dentro do sexo, acho que afeta muito homens, principalmente com a sua deficiência. Então, eu acho muito interessante o que você trouxe, e eu fico, assim, abismada que você teve a possibilidade de ser banhada por homens, sendo que você não sente nada, sendo que você poderia muito bem ter sido abusada ali, sem nem ter como se defender, sem nem saber que isso estava acontecendo, sabe? E em relação aos pais, eu acredito que é muito essa questão da superproteção que a gente vê, né? Então, o meu filho precisa de cuidados, a minha filha precisa de cuidados, eu que cuido, eu que isso, eu que aquilo. E esses pais não querem pensar no futuro onde você seja uma mulher que transa, que sente prazer, que faz isso, que usa uma lingerie, que usa isso, que usa aquilo, nessa imagem de sexualizada, né? É sempre uma imagem de coitada, de ai meu Deus, ela não tem esse negócio, ela não é sexual, ela não entende, é de negar, é sempre de negar pra gente, independente da deficiência, mas eu acredito que quanto mais a deficiência seja visível, quanto mais essa deficiência demande cuidados dos outros, menos esse corpo é visto como um corpo sexual, é visto como um corpo humano, né? Porque todo humano tem o seu lado sexual, e isso é muito doido pensar que as pessoas ainda tiram da gente essa humanidade, né? Que tiram da gente esse lado de ser humano, esse lado de ser adulto, esse lado de ser uma pessoa. Então, eu só queria complementar um pouco isso, porque eu achei o teu relato muito forte e queria trazer esses pontos, assim, que me chamaram a atenção. Eu acho que pegando assim, né, fazendo... eu discordo um pouquinho na questão só da deficiência, desse controle do corpo da mulher. Eu acho que a violência obstétrica, por exemplo, está aí, né, em que uma mulher não pode nem ser ativa no processo de parir, que é a única coisa que, né, não tem ninguém como fazer isso por nós, né, e o quanto que também elas não se tem essa autonomia, ou melhor, não se deixa ela exercer, isso mesmo quando ela não tem uma deficiência, né. Então, eu acho que certamente é agravado esse controle por tu ter uma deficiência, porque o machismo e o capacitismo, eles operam muito bem junto, e quando a gente coloca o racismo aí, uhul, né? Então, mas eu acho que para além disso, eu acho que a gente ainda é desumanizada enquanto mulher, claro que as mulheres com deficiência mais, mas como mulher também. E acho muito interessante quando fala que o machismo afeta os homens, certamente, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma frase que diz, enfim, acho que é uma filósofa que fala que ser homem também está no poder de silenciar as mulheres, né? E os homens com deficiência não deixam de ser machistas e não deixam de ser agressivos e, por exemplo, não tem uma ereção, e que outra forma ele vai compensar para se mostrar que é tão homem quanto, né? Será que não é sendo mais agressivo com quem cuida, porque geralmente quem cuida são outras mulheres, né? Então, eu acho que esse tema do machismo, ele precisa muito ser debatido dentro, inclusive pelos homens com deficiência, né? Porque não é aquela coisa de tô livre, né? Sou um homem com deficiência e tô livre. E certamente o machismo não é bom para ninguém, mas enquanto se a gente coloca na balança, nós estamos morrendo por causa deles, né? E os homens estão nos matando por causa deles. Então, acho que claro que sem desmerecer, porque é óbvio, né? Todos são afetados, mas eu acho que tem que ter um pouco dessa distinção, que passou da hora dos homens discutirem sobre isso também,
né? Todos os homens, sejam homens gays, sejam homens com deficiência, sejam homens negros, né? Que fazem parte ou que são discriminados também dentro dessa hierarquia dos sujeitos universais, né? Ou melhor, do sujeito universal. Mas acho que é super interessante, né? O quanto que... E daí, como eu falei que o capacitismo é estrutural e o machismo é estrutural, ele vai se apresentar nas diferentes instituições, incluindo nos serviços de saúde, né? Enquanto a gente tem índices de morte materna, muitos deles por descaso, por violência obstétrica, né? O quanto que ixi, é um papo muito do bom, né? Porque a gente vai indo para várias áreas, né? Várias áreas. É claro que você sofrer com machismo não faz você deixar de ser machista, como a gente vê que existem homens muito machistas que sofrem com o machismo que existe na sociedade também, né? Como a gente vê pessoas com deficiência que são capacitistas e sofrem o capacitismo também, e como a gente vê famílias que são capacitistas e também sofrem com o capacitismo, e tem toda essa interseccionalidade, né? Entre essas questões. Então, é claro que um corpo de mulher, ele já sofre mais opressões sociais do que um corpo de homem. Isso não há dúvidas. Mas como a gente não tem nenhum homem com deficiência falando aqui, eu queria trazer só esse contraponto de que eles são vítimas do seu próprio machismo também, né? Do próprio machismo social que a gente vê por aí, pelo fato dessa questão. É sempre muito assim, quando eu trago perguntas sobre sexualidade na internet, a grande maioria é: homens tetraplégicos podem ter ereção? Porque existe ainda muito essa ligação entre a ereção e o sexo, como se não desse para fazer sexo de outras maneiras, sabe? Então, eu acho isso muito doido. E sobre a pergunta da Isabela sobre aplicativos, eu acho que eu já tive duas fases, né? A fase de não falar da minha deficiência, não mostrar e deixar como uma grande surpresa na hora que a pessoa fosse me conhecer. E já passei por situações horríveis por causa disso. Da pessoa não querer mais ficar comigo, da pessoa e querer ir embora, da pessoa dizer que eu sou uma salafrária, que eu sou uma impostora, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E é muito doido, assim. Como se eu tivesse que colocar lá o meu CID 10 no meu perfil, né? E também agora que eu resolvi mostrar e falar e não sei o quê, você vê que há uma queda desproporcional no quanto que você dá match, no quanto que as pessoas estão interessadas em você, porque elas te veem como esse corpo indesejável, inferiorizado, um corpo estranho, esquisito, e abre brecha também para pessoas que só estão interessadas, por exemplo, na curiosidade de saber como que faz o sexo com uma pessoa com deficiência, como que não é, sabe? O que você consegue performar e o que você não consegue performar. Então, tem toda essa questão, assim, e mais trazendo do lado da família, é muito louco, assim, como existe essa dificuldade em assumir que pessoas com deficiência, que seus filhos são sexuais também, não são apenas anjinhos especiais e etc, né? Porque ainda existe muito capacitismo dentro da família, dentro da sociedade. Como você falou, a gente não estuda diversidade, a gente não aprende sobre sexualidade. Quer ver, então, sexualidade com corpos diferentes. A gente não fala sobre isso, isso não é dito em lugar nenhum, nem em escolas de medicina, de enfermagem, de não sei o quê. Isso não existe. Então, mesmo se você for procurar um profissional, é muito difícil você encontrar um profissional de saúde, um psicólogo, que saiba falar sobre esses assuntos também, porque essas pessoas também foram criadas nesse mesmo meio, que é machista, que é capacitista, que é racista, e tá todo mundo ali naquele buraco. Então, essas conversas são muito importantes para a gente desmistificar esse tipo de coisa, né? Enquanto vou perguntando, vou colocando mais uma questão aqui, tá, gente? Vocês podem ficar à vontade para dizer para de quieto, tá bom? Mas é muito interessante o quanto que... Por isso que é tão problemático quando a gente segue ainda entendendo a deficiência por esse modelo biomédico, né, desse CID. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente individualiza, né? Quando a gente atrela a deficiência a uma doença, a uma questão, né, de condição individual, né? A gente desconsidera os impactos nas relações sociais,
na construção das nossas identidades, como eu disse, né? Individualizando aquilo que é coletivo. Porque muitas vezes também a gente coloca, é problema teu, né? Nasceu com deficiência ou se tornou uma pessoa com deficiência. Tenta na próxima vida, né, gata? Porque nessa não deu para ti. E toda vez que a gente e às vezes quando acontece isso, que nem tá falando dessa lógica dos aplicativos, de quem uma lógica de consumo, né? Quem tá ali com o cabelo mais bonito, quem tá não sei o quê, né? Dentro desses padrões muito comerciáveis, tá certo? Se não tá... Comerciais. Enfim, né? Essa coisa de comercializado, né? E daí a gente coloca também que tudo se resume ao amor próprio. Olha que safadeza. Mas tu precisa se amar. Tu acorda e vai dormir, fazendo com que tu odeie o teu corpo, odeie a tua mão torta, né? No meu caso aqui, que até a mão... Eu sou tão mão fechada que até a minha mão literalmente é fechada, gente. Então, assim, né? E que tu tenta performar esse lugar, né? De não deixa eu disfarçar a minha deficiência, né? O quanto que foi bom isso de colocar, tu fala ou não fala? Porque acaba sendo uma questão, né? Quanto que eu consigo performar neste lugar de normalidade, né? E é super importante que a gente rompa com esse olhar individual, né? Porque esse controle sobre os nossos corpos, ele, claro, é importante que a gente rompa individualmente, né? Tendo uma família legal, isso é muito mais fácil de ser feito. Agora, quando a gente não consegue emancipar ou trazer isso à tona e questionar esses padrões, porque a gente entende também, se relaciona com a sexualidade como mais um bem de consumo, né? Em que é aquela bunda grande, aquele peito grande que tu coloca silicone, que tu alisa o cabelo, que não sei o que tu coloca um botox na boca, né? E além do meu corpo não dar conta de nem tacando um silicone, fazendo uma lipo, vai dar para performar neste lugar aí normalzinho, né? A minha conta bancária, muito menos, né? Eu também acho que a gente precisa falar sobre isso, porque eu não quero isso. Eu não quero tentar corresponder a isso, porque eu não quero que as minhas companheiras, as outras mulheres com deficiência, também achem que podem ser enganadas por esse modelo de mercado. Porque o que acontece? Muitas de nós permanecem em relacionamentos abusivos, né? Porque a pior coisa dentro do patriarcado, dessa estrutura patriarcal, é a gente ser solteira, né? Então, é aquela velha história de que é melhor estar com traste, né? Mas estar com alguém, porque ninguém mais vai te querer sendo quem tu é, né? E nesse sentido de colocar também essa questão da fetichização dos nossos corpos, né? Esse lado da curiosidade. E não é uma curiosidade de, tipo, tô lá com um boy ali, opa, como é que é ele debaixo dessa camisa? Ai, que coisa, né? É uma coisa de objeto descontextualizado daquele ser humano. E isso que é o preocupante, né? E às vezes a gente acaba se submetendo àquilo porque a nossa autoestima é tão baixa, porque nos fazem acreditar que a gente é tão merda, que a gente precisa dizer assim, não. E até mesmo porque é muito difícil a gente encontrar uma mulher que não esteja adoecendo, mesmo que não tenha deficiência, por causa desses padrões estéticos. Né? Que uma hora te querem que tu seja a Gisele Bündchen, outra hora querem que tu seja a... Como é que é aquela? A Kim Kardashian, né? Que tem aquele bundão maravilhoso, não nego, mas, né? Enfim, então a gente fica naquela questão, né? E não tá legal para ninguém. E acho que os nossos corpos, enquanto mulheres com deficiência, é extremamente revolucionário. Porque eles gritam que não dá para essa normatização, que ninguém vai alcançar eles, né? Porque eu acho que até o botox na boca tem vencimento. Vai ter que voltar ali para aplicar de novo, né? E o quanto que isso serve para nos violentar e manter nesses relacionamentos tão abusivos. E aí, eu também, se tiver familiares aqui, ótimo, porque eu estou falando também enquanto uma mãe, né? Estou me colocando no jogo mesmo. O quanto que a gente se esconde também pelo discurso de superproteção, negando que isso também é uma forma de violência.
Se ninguém nos contou, contou até agora, vamos contar. É uma forma de violência também. Se a gente nega a possibilidade do desenvolvimento de quem a gente ama, a gente também está violentando essa pessoa. E além disso, como eu disse, o lugar mais inseguro para meninas e mulheres é dentro de casa. Nós somos abusadas principalmente pelo tio, pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo vizinho. Então a gente vai ter que trazer luz para isso também, né? Porque falar sobre sexualidade é falar sobre autonomia, falar sobre respeito, falar sobre ser quem se é, sem tentar fantasiar, né? Sem tentar se negar, não é nem fantasiar, porque fantasiar tá tudo tranquilo, mas não sem negar quem, né? O corpo que a gente tem, porque bem ou mal é ele que faz a gente estar aqui, né? Incluindo nessa noite gostosa, que aqui tá um friozinho, né? Então é bom que a gente possa falar também sobre esses lugares, né? Que delícia. Maravilha. Gente, agora a Isabela vai ler a pergunta aqui do chat e depois eu vou chamar o André Marinho, que quer fazer uma pergunta, tá? Por favor, Isabela, lê a pergunta do chat, por favor. Gente, antes de qualquer coisa, antes de ler a pergunta, tá ligado. Eu queria só pontuar algumas coisas, porque assim, vocês trouxeram tanta informação e, por exemplo, a Vitória traz a questão do debate sobre o decreto de arma de fogo, e aí a gente vê que isso se acende agora de novo, né, esse debate, e a gente vê que os números têm aumentado e as mulheres sofrem muito com isso. A gente tem que reforçar essa luta. Eu sei que você faz parte do movimento anti-armamentista, né? E, assim, já tive a oportunidade de ouvir sua história em outros momentos e ela sempre me toca muito. Você traz a questão também do lar enquanto esse lugar que era para trazer, que seria talvez para trazer esse ambiente de proteção, de cuidado, e que muitas vezes não é, né? E a gente está no momento de pandemia, e quantas mulheres, né, e mulheres com deficiência têm sofrido em suas casas e não têm como falar, como denunciar, né? E aí eu sou estudante de serviço social e aí eu nem me apresentei, né? Mas tudo bem. Em algum momento eu vou fazer isso. Eu sou estudante de serviço social e a gente fala muito sobre a importância das delegacias da mulher, né? E eu, às vezes, já ouvi alguns relatos de mulheres com deficiência que, às vezes, vão nessas delegacias e aí são novamente violentadas, né? E as múltiplas violências, porque, às vezes, não tem um tradutor, não tem alguém que ouça ela e consiga entender o que ela está vivendo. Então, ela sai dali, muitas vezes, sem fazer a denúncia por não conseguir. E aí é um ambiente institucional que era para protegê-la, mas que acaba violentando ela novamente. A Vitória também traz essa questão dos dados das pessoas com deficiência, e a gente, de fato, né, tem muita dificuldade. O IBGE tem muita dificuldade de nos passar isso. E eu, como parte do movimento de pessoas vivendo com HIV e convivendo, também sinto e faço pressão nesse sentido de a gente ter um dado de pessoas que vivem com deficiência e que hoje estão com HIV ou, enfim, ou têm HIV e hoje vivem com deficiência, porque é uma forma de, novamente, invisibilizar a gente, entendeu? Porque, assim, não ter dados também visibiliza a gente. Então, assim, porque se a gente não tem dado, a gente não fala sobre. Então, por exemplo, você vê que é um movimento que a gente luta, né, com essa questão do machismo dentro do movimento de pessoas com deficiência, pessoas vivendo com HIV, e a gente fala sobre essa questão da invisibilidade dos dados. A Mari fala sobre essa questão do fetichismo, e aí, tipo, eu fiquei lembrando dos vídeos
que eu sempre vejo seu, eu te acompanho há muito tempo. Sei que você estava lá na Alemanha e voltou para o Brasil, está aí no corre do mestrado, terminando o mestrado. Eu sou super sua fã. Aí eu descobri um tempo atrás ser ariana também, eu ficava assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa. E eu acho incrível também que você traz todo o conhecimento de forma didática, sabe? Eu acho isso, nas redes sociais, o impacto que você tem, não sei se você tem dimensão desse impacto, mas para a gente é extremamente rico, extremamente empoderador, sabe? Eu acho que você deu voz a muita gente que até então não se escondia, né? E muita gente que hoje está falando, que hoje tem feito nesse movimento de se reafirmar enquanto pessoa com deficiência. Eu comecei esse processo há algum tempo atrás e é um processo também muito difícil, né? Se reconhecer enquanto pessoa com deficiência não é assim, você não nasce e pronto. É igual a tornar-se mulher, né? É se reconhecer enquanto pessoa com deficiência. E esse não é um processo bacana, poético, romântico. Não, tem muita luta, tem muito sofrimento. E a gente também não pode romantizar, mas também não pode colocar isso só na parte da questão do sofrimento. A gente tem que, eu acho que, mostrar nossas caras, sim, e falar que nós existimos e resistimos, né? E só a gente para falar da gente mesmo. Enfim, né? Eu anotei um monte de coisa aqui. A Vitória traz essa questão da psicologia, de entender o sujeito enquanto não sujeito individual, e a gente, no serviço social, também faz esse processo de refletir do sujeito enquanto um ser biopsicossocial e espiritual. Então, assim, acho que tudo está associado, sabe, indissociado, e, aliás, nada está indissociável, está tudo associado uma coisa com a outra. Então, a gente não pode falar do sujeito sem entender os atravessamentos que eles trazem. Então, assim, eu acho que eu estou nervosa, e agora eu vou me apresentar, né? Eu sou Isabela, sou de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, sou estudante de serviço social aqui na UF, tenho 25 anos e estou no movimento de pessoas com deficiência, também estou no movimento de pessoas vivendo com HIV. A gente sempre pontua esses atravessamentos, né? E a gente faz essa pressão dos dados, sabe? De ter um quantitativo, porque é algo que a gente sente muito, e não tem como a gente trabalhar sem a gente ter esses dados, sem a gente pontuar a importância desses dados. E, enfim, hoje estou como integrante do Meta Brasil, que é um movimento de jovens com e sem deficiência que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Eu sou branca, estou hoje com uma blusa azul escura, eu tenho cabelos escuros e ondulados, uso um óculos quadrado, um óculos de grau, um batom vermelho. Aqui atrás tem uma estante, porque eu mudei de cenário. Aqui atrás tem uma estante com livros e uma porta branca. E aí eu vou ler algumas perguntas e aí a gente vai interagindo. Nossa, eu estou muito assim, antes de abrir para as perguntas, eu estou imensamente feliz. Eu acho que é uma realização pessoal minha também. E eu estou feliz assim, de estar fazendo parte da construção disso aqui, da materialização de um desejo, acho que do CVI, do Meta Brasil, e da Isabela enquanto pessoa, sabe? Antes de qualquer instituição. Mas, assim, é muito... Porque, assim, eu sigo vocês, eu acompanho o trabalho de vocês, a Mari, nossa, eu acompanho as coisas, eu sei que falo coisa de menina. A Mari está lá na Alemanha, não sei o quê, olha os debates, olha os stories dela. E, assim, a gente sempre
comenta sobre a importância de vocês. Vocês têm muita relevância para nós que somos pessoas com deficiência e que estamos aí lutando para ter nossas vozes ouvidas. E eu quero agradecer mais uma vez, e aí eu vou abrir para as perguntas, né, que já estão fazendo aqui. Deixa eu só ler. A Carol Bastos, ela fez um comentário: o imaginário coletivo sempre se restringe à genitália para entender a sexualidade, como se fosse possível definir quem é e pelo que faz com a sua genitália ou como ela é. Na questão da transexualidade e das intersexualidades, é muito presente essa necessidade de saber como é a genital para legitimar a existência da pessoa naquilo que ela diz ser. O André, ele disse que quer fazer uma pergunta, e aí eu acho que ele quer fazer ele mesmo. André, se você quiser... Pode abrir o microfone, André. Tá bom, obrigado. Uma breve descrição minha: eu sou moreno, cabelo preto, estou com uma blusa cinza e óculos quadriculados, e tem uma cama de fundo, uma cama de casal com uma colcha branca e uma cortina preta do meu lado direito. A minha pergunta parte porque, como que eu posso dizer? Meu nome, eu acho que está aí, né? André Marinho, eu sou bacharel em Direito daqui do sul de Minas, Poços de Caldas. A minha pergunta parte assim: diante de toda a fala, diante de tudo que vocês falaram, eu, como PCD, eu fico tentando imaginar como que vai introduzir esse tema, o assunto sexualidade, para as famílias, principalmente para o jovem, para tentar entender o que é o seu corpo, para tentar descobrir o que é o sexo, sabe? Para poder fazer o sexo seguro, para ter uma instrução, para ter essa informação correta. E a gente, querendo ou não, eu acho que a gente vive num país conservador, infelizmente, e que o sexo é um tabu enorme, e principalmente quando se trata da sexualidade. Eu falo isso porque eu, quanto jovem, eu sempre usei cadeira de rodas, e eu sempre via meus amigos, meus colegas usufruindo, né, do sexo, vamos falar assim, desde novo, e eu não entendia o porquê que eu não conseguia. Aí, com o tempo, a gente vai entendendo que, infelizmente, o padrão de beleza predomina, né, que nós, PCDs, não somos a primeira escolha, infelizmente, mas, com o tempo, hoje eu entendo, hoje eu tenho essa percepção, hoje eu consigo entender. Mas um jovem, às vezes, que está na escola, ele não vai entender, ele vai ter muita revolta, sabe? E a minha pergunta parte disso: como que a gente pode estar introduzindo isso para as famílias? Pegar uma família do interior, que nem a minha cidade, uma cidade pequena, do sul de Minas. Como que você vai falar isso para as famílias? Como que você vai abordar isso? Essa é a minha pergunta. Meninas, a Duda só pediu para a Mari contar um pouco sobre a experiência dela, o relato dela de vida, as experiências que você vivenciou um pouco, porque assim, você deu continuidade à Vitória, e aí a gente sentiu um pouco de falta das suas experiências. Primeiro, eu quero dizer que a pergunta do André é muito pertinente e muito difícil de ser respondida. Eu acho que na questão individual da pessoa com deficiência, de um jovem com deficiência, primeiro, antes de falar de sexo, é falar de autoestima, né? É falar de amor próprio, é falar de construção de uma identidade como uma pessoa que se vê como uma pessoa, que se dá valor como uma pessoa
e não essa ideia que muitas vezes é trazida ou se forma na nossa cabeça de que nós somos menos, de que nós somos esquisitos, de que nós somos ETs, Isso vem muito da minha construção, da minha experiência, né? Como eu nasci com uma deficiência, para mim sempre foi assim, quando eu comecei a me comparar com os outros, foi muito difícil, porque eu via que eu era a única pessoa com deficiência que eu conhecia, e eu não via ninguém sem braço em lugar nenhum. Então, para mim, eu era um ET. Para mim, eu tinha alguma coisa. Tem muito uma história também de religiosidade que pode entrar nessas questões, que as pessoas até dizem para você que você está pagando o pecado de outras vidas, sabe? Então, isso pode mexer muito com a cabeça de uma jovem ou de um jovem que nem entende direito o que é deficiência, que não entende por que nasceu assim ou por que adquiriu isso. Então, isso pode mexer muito com a nossa cabeça. Então, acho que antes de qualquer coisa relacionada à sexualidade, existe essa construção que deve sim ser estimulada pelos pais, mas que muitas vezes os pais não sabem estimular isso, porque os pais também te olham com olhos de preconceito, né? Porque, afinal, eles foram criados com preconceito. Então, é uma questão que, hoje em dia, eu acho que está ficando mais fácil pelo fato da gente ter internet, da gente começar a escutar outras pessoas, escutar outras perspectivas, no fato de um jovem poder, por exemplo, assistir outras pessoas com deficiência falando sobre as suas questões, outras pessoas com deficiência sendo bonitas, sendo desejáveis, se mostrando, não tendo vergonha de ser quem é. Porque eu tive já muita vergonha de ser quem eu era, eu escondia meu braço, como a minha deficiência dá para ter uma certa passabilidade, né, que a gente chama, ou seja, dá para eu esconder, eu fiz isso por muito tempo da minha vida. Eu não queria assumir que eu era uma pessoa com deficiência, eu não queria assumir que eu não tinha um braço. Eu até usei uma prótese, uma época, gente do céu, foi a pior coisa da minha vida que eu fiz, foi ter colocado aquela prótese, porque o intérprete de Libras sumiu, né? É porque trocou, Mariana, já está aí. Voltou, oi. Bom, então, teve uma época que eu usei uma prótese de braço do SUS, né? Eu fiquei meses esperando a tal da prótese. E quando chegou a prótese era muito mais morena que eu. Aí, tipo, eu ficava tentando sempre usar aqueles negócios de deixar a gente morena, sabe? Aqueles cremes que passa. E ficava ridículo, porque não combinava, não ornava. Aí eu tive a minha primeira... Eu entrei na faculdade, eu ainda era virgem, e aí tinha a primeira festinha da faculdade, não sei o quê, e todo mundo lá, e eu usei a tal da prótese, né? Achando que eu estava enganando todo mundo com a minha prótese, que parecia um braço de boneca. Aí chegou na prótese, a gente estava lá dançando, não sei o quê, só que o encaixe da prótese, ela não encaixava muito bem no meu bracinho, e no meio do... Sabe quando quando acaba uma música e vai começar outra e dá um silêncio? Bem nessa hora, meu braço caiu, minha gente, caiu minha prótese e deu um barulhão gigantesco, porque essas próteses são pesadas. E todo mundo olhou para mim. Então, eu não tive a chance de sair do armário. A minha prótese me tirou do armário, sabe? E é muito difícil. E como existe essa saída do armário para pessoas com deficiência, principalmente se você tem como esconder a sua deficiência. Então, mesmo nas questões do aplicativo, ou mesmo nas questões sociais, é muito mais desejoso. E eu lembro que eu pedi a Deus, por favor, me dá um braço, faz meu braço crescer. E eu achava que eu tinha feito alguma coisa de muito errado para ter um braço assim, sabe? E para a gente entender isso, eu vejo que hoje em dia, se eu tivesse a possibilidade de conhecer outras pessoas iguais a mim, teria sido uma coisa muito diferente. Se eu tivesse a possibilidade de ouvir outras pessoas com deficiência falando sobre as suas questões, seria muito diferente para mim. E eu tive ainda, graças a Deus, eu faço parte, acho que do 0,5% da população que teve pais que não me discriminaram, sabe? Que olharam para mim e falaram, não, Mariana, tu vai fazer as coisas do jeito que tu tem que fazer, tu não é diferente de ninguém. E foi assim que eu fui construindo. E mesmo assim eu levei 20 anos para assumir minha deficiência na internet, ou para assumir minha deficiência em foto, porque eu buscava ângulos e formas com que não aparecesse o meu braço. Então, essa é um pouco da minha experiência.
E sexualmente falando, eu tive a sorte também de conhecer um garoto que a gente teve um relacionamento, foi meu primeiro namorado, aquela coisa toda, e ele beijava o meu bracinho e falava, não, porque você é linda, porque ele é lindo, seu bracinho é muito fofo e não sei o quê. Então foi aí que eu comecei a entender que eu podia ser amada do jeito que eu era. E eu acho que essa experiência de pessoa com deficiência é muito isso, sabe? Enquanto você não entende que outras pessoas podem te amar do jeito que você é, sexualmente falando, se relacionando amorosamente, etc., é muito difícil para a gente entender que a gente pode ser amado, que a gente pode sim ter pessoas que amem a gente do jeito que a gente é. E isso eu acredito que é muito mais difícil quando você vive numa cidade do interior, uma cidade onde as pessoas são muito preconceituosas. Então, eu acho que a internet, ela tem um valor fundamental nisso, de a gente abrir portas que talvez não fossem abertas em locais onde a gente vive, para a gente abrir portas na nossa própria cabeça, portas, janelas e qualquer buraquinho que tenha, para a gente entender que existe a diversidade, que a diversidade é uma coisa normal no ser humano e que cada corpo é um corpo e não significa que o seu corpo é menos e o seu corpo é pior, e que o seu corpo não é desejável, e que o seu corpo não pode ser sexual, sabe? Então, eu acho que a sua pergunta, André, é muito difícil, mas muito importante. E, para mim, a resposta é que eu não sei, mas eu acho que a internet tem um papel fundamental nisso, né? Eu acho que esse assunto que a gente está tendo, esse vídeo que vai rolar depois, eu acho que é um começo muito bom e muito interessante para que pais e pessoas com deficiência entendam que a sexualidade de pessoas com deficiência é normal, é desejável e que todo mundo vira adulto um dia, sabe? Posso mandar outra pergunta? Pode, André, pode fazer. Pode perguntar à vontade. Já que acredita aqui que todo mundo concorda que a sexualidade, o sexo, é importante para o ser humano, é um desenvolvimento do ser humano, né? E a minha pergunta consiste, hoje eu vi algo sobre devoteísmo, devotez. Então, a minha pergunta é para vocês, o que vocês acham disso? Que é uma boa, se não é? Qual a opinião de vocês assim sobre esse assunto polêmico? Ninguém quer responder? Então, deixar espaço, me joguei, André. Eu realmente não tenho uma opinião formada, tá? Eu acho que é muito importante a gente conseguir distinguir aquilo que te objetifica apenas e somente nisso, porque ontem mesmo eu estava vendo, não, nem sei que dia, foi essa semana, aquela série Special, né, que lançou a segunda temporada. E tem uma cena em que tem, né, o cara olha assim, ai, tu é lindo, deixa eu ver aí a tua cicatriz, porque, né, isso me excita e não sei o quê. E ao mesmo tempo eu acho complexo isso, né, porque assim, a gente tem pessoas que se relacionam pelo tamanho da bunda, né, pelo peito, diz, nossa, eu gosto de peito grande, então mulher que tem peito grande me atrai, né? Então, assim, isso não é questionado, né? A questão do pé, enfim, isso não é questionado. Mas eu acho que o alerta que nós temos que fazer, eu não vejo nada de errado uma pessoa pegar e olhar ali, que nem a primeira experiência que a Mariana falou, de dizer assim, deixa eu dar um beijinho aqui no teu bracinho, sabe? Eu tenho uma questão que, como eu falei para vocês, né, minha mão fica com essa posição, para quem, para os companheiros que não enxergam, eu tenho a mão fechada, assim, uma atrofia, enfim. E quando eu peço alguma coisa, eu bato, assim, 3 vezes, né? Meu marido falou, ai, faz de novo. Ai, tô contando uma coisa da intimidade do casal, né? Enfim, e eu não vejo nada de errado nisso, né? De olhar aquela coisa e falar assim, ai. Ainda mais depois que eu tive filho, gente, ó, vamos lá, né? Abrindo. Minha barriga ficou com uma consistência molinha, que é uma delícia, gente.
fazem a gente odiar a barriga. Mas a minha barriga ficou uma delícia, tá? E tá tudo certo, entendeu? Acho que a questão é quando é apenas aquilo, quando não tem uma saída, quando não apresenta para a família, quando tem que ficar escondido em 4 paredes, porque eu só quero me relacionar com aquilo, com aquela cicatriz e não com aquela pessoa. Eu acho que desejar os nossos corpos já passou na hora, porque, olha, né, a diversidade humana é uma delícia. Agora, quando se relaciona apenas como um objeto, e a mesma coisa, a mulherada que também, né, enfim, né, tá sendo desejada também apenas por um atributo físico. Se tá bom pra ela, tá tudo certo. Se tá bom pra ela, tá tudo certo. Mas eu acho que é o mesmo nível, assim, sabe? Da gente se questionar em relação a isso, né? Eu acho que os nossos corpos podem, sim, muito bem ser desejados e podem ter atração também por cicatriz, por tudo. E também lembrando sempre, né, gente? Consentimento, responsabilidade afetiva, fazer acordos, chegar para dizer assim, ó, querido, tô querendo só dar umazinha aí, sem compromisso. Se a outra pessoa dizer tá certo, ótimo. Se dizer não tá valendo para mim, fica para a próxima, né? Próximo aí, e tá tudo certo também, né? Não sei se eu já posso emendar também nas outras questões, que eu acho que são bem importantes. Em relação, por exemplo, da Isabela, mudou de curso, né, Isabela? Porque era psico. Ah, que eu lembro, viu? Mas seja muito feliz dentro do serviço social, que é uma profissão linda. Mas quando tu fala das DEANs, né, das delegacias da mulher, é muito engraçado isso, né? Não, é triste, na verdade, não tem nada de engraçado. Mas muitas mulheres mulheres com deficiência ligam para o 180 para fazer denúncias, né? Falam, não, tu tem que ligar para o Disque 100, né? Uma mulher com deficiência vai numa delegacia de mulher, tá, mas tu tem que ir em uma outra delegacia, né? Tem uma delegacia, enfim, da infância e juventude, idosos, né? Outras pessoas com deficiência que geralmente atendem juntas. E aí a gente precisa muito demarcar esse lugar de ser mulher, né? O quanto que os nossos corpos são atravessados, nós não somos resumidas a uma única identidade, nós não somos só pessoa com deficiência, nós temos gênero, nós temos classe, nós temos raça, nós temos sexualidade. E falando nisso, Carol Bastos, que tá com a câmera fechada, mas eu sei que ou imagino que seja uma grande amiga, militante também do movimento LGBT, então se for uma delícia, e pelo comentário maravilhoso, né? Porque é na luta que a gente se encontra. A gente tem várias... Ah, viu? É ela mesma. Colocou aqui que é ela mesma, né? É uma companheira de luta, uma amiga muito querida. E o quanto que a gente precisa entender esse lugar também da violência, né? E como é que a violência se apresenta também para as mulheres com deficiência. Por exemplo, o BPC, muitos familiares ficam para si, né? Não dão autonomia financeira, ou não fazem o exercício para ver até, né, essa questão do apoio, né? A questão, por exemplo, quando que retira a bengala, a cadeira de rodas, né? Quando essa pessoa precisa de auxílio para ir no banheiro e deixa ela na cama o dia inteiro, né? E essas questões precisam ser observadas também, porque nós sofremos as violências das mesmas formas que outras mulheres, mas temos também algumas violências que são muito específicas, decorrentes, né, desse jogo de poder sobre os nossos corpos, né, em decorrência do capacitismo. A questão do movimento HIV, né, como eu falei, é na luta que a gente se encontra. A gente tem uma ligação muito forte, mesmo que a gente não reconheça, né, entre o movimento HIV, AIDS, com o movimento de pessoas com deficiência. Mas a gente não dialoga muito, né? Porque tem toda essa questão do estereótipo, dessa questão do estigma destinado para as pessoas vivendo com HIV AIDS, né? Então, isso é super importante que a gente fale mais. Por exemplo, as mulheres com deficiência não têm acesso ao mercado de trabalho,
E quando o mercado de trabalho é negado à prostituição, o trabalho sexual acaba sendo alternativa para muitas mulheres. Será que essas mulheres com deficiência que estão exercendo o trabalho sexual, elas recebem orientação? Eu duvido e odo. Então, todas essas questões assim. E aí, a pergunta do André feita sobre, já que a família, a gente não pode contar apenas com a família para dar conta disso, né? E aí eu falo que a gente precisa ter políticas públicas. Seja políticas públicas na questão de inclusão, para trazer a humanidade, retomar a humanidade que é nossa, enquanto pessoas com deficiência, enquanto mulheres com deficiência, né? Uma política pública de cuidado, porque se a gente não tem a gente não tem acesso ao mercado de trabalho, a gente não consegue ter autonomia financeira, quem depende do apoio de outro, como é que fica, né? Até mesmo para a questão da sexualidade mesmo, do exercício sexual. Vai lá, tô querendo ficar bem bonita, colocar aquela calcinha maravilhosa, né? Eu vou pedir para minha mãe, eu posso ter essa intimidade com ela, mas não é todo mundo que tem. E a gente precisa falar sobre isso, garantir políticas públicas de cuidado para que a gente possa ter garantida a nossa dignidade, né? Inclusive, principalmente, óbvio, romper com ciclos de violência, né? Se a gente tem autonomia, a gente rompe com um ciclo de violência. Mas aí, eu, enquanto Conselheira Nacional de Saúde, SUS é vida, SUS é amor, SUS é tudo de bom, eu vou precisar falar também do quanto que o SUS pode ser a principal política pública para o enfrentamento dessa realidade, né? Nós temos as estratégias de saúde da família, que tem justamente esse cuidado integral, né? Em que não há hierarquização de saberes, não há hierarquização entre os profissionais, né? Em que há essa aproximação, em que dá para identificar através dos agentes comunitários, agentes de saúde comunitários, enfim, a violência, falar com esses familiares também, né, para todos se emanciparem, né, até mesmo na política nacional de saúde da pessoa com deficiência, se prevê a questão da assistência integral à saúde, né, que é reconhecer esses diversos atravessamentos sobre os nossos corpos, né, e aí, ele não é muito colocado na prática. E lembrando que a atenção básica é central dentro do Sistema Único de Saúde e é o principal ator para a promoção de saúde. Então, a gente precisa capacitar, sim, os profissionais para acolherem estes humanos, né? Que somos nós. E a gente ainda está lutando para ter a nossa humanidade reconhecida, né? E muito a gente deve isso, inclusive, a esse espaço que a gente está ocupando hoje, né? Que é o CVI, que, mais uma vez, minha admiração total para todo mundo que construiu essa história. Então, a gente precisa, inclusive, também que esses profissionais não normatizem e questionem, né? Por exemplo, quando uma pessoa com deficiência entra no consultório ou é atendida, enfim, independente do lugar, e ela tem autonomia para estar sozinha, por que ela não está sozinha e sempre entra alguém? Está na hora desses profissionais se questionarem. É cuidado, é afeto, é proteção? Ou é talvez mascarando violências, né? Então a gente precisa também colocar nos agentes de saúde, aí, nos trabalhadores da saúde, também essa parte dessa responsabilidade para romper com esses ciclos de violência, de invisibilidade, e depois, claro, também políticas públicas. A gente precisa avançar na questão até de assistentes sexuais, né, que é um tabu também a gente falar, né, porque prostituição não pode falar, porque não sei o quê, todo um discurso moralista, né, como se a gente não estivesse vendendo também os nossos corpos e os nossos tempos para esse mercado de trabalho aí, né, que já está no nome, mercado de trabalho. Enfim, gente, acho que fui longe demais, mas é assim mesmo. Obrigada, meninas. A Mari vai ter que sair agora, mas ela contou uma coisa que eu achei extremamente importante. Eu tento trabalhar isso muito em mim, que é a questão da autoestima, né? Do fortalecimento da autoestima. E até para a gente reconhecer as relações abusivas, né? Que a gente acaba vivendo
por exemplo, eu vivi muita questão de uma questão de um cuidado, não, da violência travestida de cuidado. Então, acho que é importante a gente fortalecer a nossa autoestima para a gente... Ela saiu? Ai, Saiu! ai, meu Deus. Ela falou que precisava sair. Então, mas ela traz essa questão da violência travestida de cuidado, e eu acho importante a gente fortalecer a nossa autoestima para a gente identificar essas relações de abuso, né? Agora eu vou pedir, assim, ao Bernardo, Isabela, né, posso só fazer um comentário com vocês rapidinho? Essa sim, questão claro. travestida. O que é travestir? Né? Ser aquilo que não é. E essa é uma fala transfóbica também. Né? Exatamente. Porque a gente precisa romper com a linguagem, porque a linguagem tem um poder muito forte, né, de naturalizar essas violências. Então, não é que não é travestida. Vamos tirar isso aí, né? Porque as travestis são mulheres e bora lá. Eu acho que é o Bernardo, né? Obrigada, obrigada, Vitória, por me lembrar disso. O Bernardo, eu acho que quer fazer. É o Bernardo? Sou eu mesmo, Isabel. Bom, eu costumo deixar as perguntas para o final, porque gosto de ouvir todo mundo primeiro para depois pensar numa pergunta que possa ser interessante, entendeu? Eu não gosto de perguntar qualquer coisa. Então, eu vou contar... Eu amei o seu depoimento, Vitória. Muito obrigada por dar esse depoimento incrível da sua experiência intelectual, que é incrível, tá? Eu, como eu falei, eu sou deficiente auditiva, eu tenho outras deficiências também, síndrome de Asperger, por exemplo, e o meu CIG é o CIG-H 90.3, que é a parte da deficiência bilateral da surdez, e o o CIG-10-EP83, que é o transtorno misto do desenvolvimento, que são uma coleção de deficiências que formam uma deficiência só. Tá? E nem eu mesmo tenho que dizer, porque isso é uma linguagem médica e eu não sou médico. Né? Mas eu passei, na minha vida, eu tenho 24 anos hoje, eu passei por muitas experiências sociais que me remeteram, a uma certa forma, a questões sexuais. Né? Como assim? Eu sempre tive cercado de amigos que não tiveram deficiência, porque é o que eu falei, eu sou surdo oralizado, então eu sempre convivi com pessoas que não são deficientes. Talvez se eu tivesse convivido mais com as pessoas deficientes, eu até teria mais amigos do que eu tenho hoje, mas a minha vida não me levou a ter esse tipo de experiência. Só que as pessoas com que eu convivi muito dentro da minha família e fora da minha família, tá? São pessoas que sempre tiveram namorados, sempre estiveram muito bem, entre aspas, porque a gente sabe que não é sempre que aparências enganam, não é sempre que está bem, né? Mas eu sempre vi aparentemente pessoas que estavam lá se relacionando super bem, que beijavam na boca, que faziam todo tipo que todo ser humano quer fazer algum dia, porque é natural. Né? Por isso que quando eu fico horrorizado, às vezes, quando a religião, muitas vezes, proíbe o sexo, porque falam que é tabu, porque é pecado, gente, é natural, da nossa natureza humana. A desejar a sexualidade faz parte da nossa vida, da nossa natureza, isso, né? E quando eu falo isso, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu queria comentar com você, e ao mesmo tempo queria saber a sua opinião, porque eu, particularmente, uma coisa que você relatou muito foi sobre aprender a aceitar a si mesmo. Né? A Mariana também falou muito disso. E é uma coisa que eu demorei muito para chegar nesse ponto, de aprender a aceitar quem sou eu, com as minhas dificuldades, porque é o que eu falei, eu sempre convivi com pessoas normais, que não tinham deficiência, e que por isso eu era o único deficiente, como se fosse a ovelha negra da família ou a ovelha negra da sociedade. E isso me acabou me remetendo, muitas vezes, mesmo que eu não quisesse, eu acabava tendo um tipo de sentimento ruim comigo mesmo, de incapacidade, de achar que eu não era capaz, que eu não queria ter filho, que eu não queria casar, que ninguém ia me interessar por mim porque eu falo de um jeito torto, ou porque eu não escuto, ou porque eu não sou tão esperto, ou tão forte, tão bonito, enfim.
essas questões que parecem tão bobas, mas às vezes machuca muito, entendeu? Às vezes já me machucou muito hoje, eu já tenho mais maturidade para entender que não é bem assim. Mas para eu chegar nesse ponto foi muito doloroso. Eu já fui pessoas que eu me apaixonei, que nunca olharam na minha cara. Ou então que eu já cheguei a pedir namoro e falaram que não queria namorar comigo porque a família não ia aceitar ter um namorado surdo. Então, essas questões, eu queria saber... É difícil realmente, né, você passar por isso, né? E aí, como que você me sugeria? Como seria a sua visão de como que eu ficasse um pouco mais... como se eu acreditasse mais como que eu faço para poder, tipo assim, deixar essas coisas que o mundo fala para mim de lado e começar a ouvir o que está dentro de mim? Porque eu sei que eu tenho capacidade, mas quando eu olho para o mundo, quando eu vejo o mundo à minha volta, todo mundo fala que não. O mundo sempre me diz não. Mas eu tenho que acreditar que sim. E aí entra um dilema que dá uma ansiedade absurda, que dá uma frustração muito grande, que nos tira do sério. Então, é esse comentário, não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas eu queria compartilhar isso com você. E, mais uma vez, obrigado pelo depoimento, foi incrível, tá? De verdade, incrível. Bernardo, olha que coisa que nos colocam, né? Porque a gente sempre, como eu comentei lá no início, a gente sempre é visto por esse lugar do torto, do incompleto, do quebrado, do anormal, né? E quando a gente acredita naquilo que sempre nos disseram, mas tu deve estar com algum problema, tu tá com a autoestima baixa, vai ter que, talvez, sei lá, tomar um antidepressivo, alguma coisa, né? Essa cilada da individualização daquilo que nos fazem. E essa é uma forma também de controlar todos os nossos corpos. E aí eu te digo o seguinte, eu não acredito na questão de autoestima individual, eu já coloquei isso, eu acho uma blá blá blá, uísca sachê, eu nem sei se vocês lembram que tinha uma propaganda que falava blá blá blá, uísca sachê, né? Porque assim, se ame, se ame. E daí, com tudo isso, tu ainda se sente culpado porque tu não tá te amando, né? E aí, como romper com isso? Eu realmente acho que, como eu já falei, vou falar de novo, é na luta que a gente se encontra. É nos aproximando de movimentos de pessoas com deficiência, é nos aproximando de lutas que não precisa ser somente relacionadas à deficiência, mas é no contato com o outro, é no contato com a humanidade, é no contato e na organização política, e quando eu falo política, eu não falo partidária, pode ser também, mas eu quero dizer é que eu, por exemplo, teve uma fala que a Isabela disse assim, a gente fala muito também da deficiência por esse lugar da dor, da violência. Eu, infelizmente, digo que eu me reconheci como uma mulher com deficiência a partir da dor. É bom? Não é. É a partir da violência? Foi. É bom? Não é. Mas é por isso que eu tô aqui, tendo uma filha deliciosa e um maridão delicioso também, mas eu tô aqui com vocês. É porque eu acredito que cada momento que a gente se encontra, cada momento que a gente reflete, cada momento em que a gente se organiza para romper com essa estrutura, a gente chega mais próximo de olhar para si, sabe? Eu lembro quando eu engravidei da minha filha e que eu fiquei morrendo de medo de ser xingada, né? Porque eu falei assim, como que eu fui querer ser mãe? Que horror! E depois de um tempo eu falei assim, gente, meu corpo tá gerando vida. Esse corpo que dizem que é incompleto aí, que é falho, tá gerando vida. Mas para cima de Moá não vão mais. Não vem mais para cima de mim com esse discurso, não. Entendeu? E não tô dizendo que ninguém precisa engravidar, né? O Bernardo tá olhando assim, opa, e agora? Né? Não vou engravidar, ferrou para mim. Não, não é nesse sentido. Eu quero dizer assim, que nos fazem acreditar que a gente é incompleto, mas é nos aproximando, é estando em luta, é nos reconhecendo no lugar do outro, que a gente vai fazer com que a deficiência seja entendida como, sim, uma identidade política, mas não só nesse lugar da violência. Eu lamento muito por tudo que te fizeram acreditar. E isso, Bernardo, não tô querendo te paquerar não, tá? Mas tu é um cara muito padrão até.
tu olha pro Bernardo e fala, gatinho, pegava na balada se eu tivesse na pista. Não tô. Aí, Bernardo. Né? E aí é que tá, né? E aí é que tá. É brincadeira. Não que eu acho que tu não seja um homem bonito, né? Mas tô brincando. Mas assim, e mesmo pessoas que correspondem muito a um padrão falam sobre isso, né? Então, o quanto que a gente tem que ligar os alertas e entender que não, o problema talvez, né? Eu acredito, não está com a gente, e sim com essa estrutura que nos fez acreditar que nós éramos apenas isso, né? Ou isso, e nós não somos. E eu só acredito que é possível romper com isso através da nossa organização, da nossa proximidade e da nossa luta em conjunto, dessa luta coletiva. Porque esse papo aí de que ame a si mesmo, desconectado da realidade, é um papo que só fortalece o mercado e esses liberais aí que estão no poder, né? Mas acho que é na luta que a gente se encontra mesmo. Bom, gente, alguém mais tem alguma pergunta? Porque, como eu falei no começo da apresentação, era 1h30, mas já passaram 2 horas. Exatamente, vamos finalizar agora. Maravilhoso, foi maravilhoso. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Porque senão a gente vai encerrar. A sua foi a última, Bernardo. Ah, é? Então tá bom. Então... Bom, gente, muito obrigado, tá? Obrigado novamente a Vitória, tá? Pela participação. Obrigado a todo mundo que participou. O link já está aqui no chat para quem quiser ter o formulário de declaração, tá? Certificado, né, de participação. E, mais uma vez, eu fico muito feliz de fazer parte desse projeto, tá? Eu fui convidado, porque eu também faço parte do grupo do NAIP, eu fui convidado pela Renata, eu aceitei na hora, porque eu acho que esse tema tem que ter para todo mundo, então eu fico muito feliz de ter participado desse projeto. É uma honra estar aqui, de verdade. E eu agradeço também a todo mundo que colaborou, a Isabela, a Keila, os intérpretes João e o Eduardo, o Jorge e o Eduardo. Então, muito obrigado também pela participação de todo mundo. E é isso, gente. Se cuidem e fiquem com Deus. Próximo, tá? Então tá, gente. Viva o SUS e vacina já para toda a população. É urgente. E precisa ser uma luta de todos nós, né? Foi um prazer estar com você, gente. Tchau, tchau. É um prazer, pessoal. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, E quem- Luísa. Obrigado, Bernardo, Obrigada a Eduardo, todo mundo. Jorge. Está de novo. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Isa e Bernardo. Valeu mesmo. Keila, encerrou? Muito obrigada. Encerrou. Keila, termina a gravação, finaliza a gravação para. Só um minuto. Vamos dar tchau aí para eu dar. Uma pessoa tem muito